Nos Estados Unidos, dois dos maiores fundos imobiliários privados limitaram os saques de seus investidores no mês de dezembro e por aqui o índice de fundos imobiliários segue em queda desde o fim das eleições. Vamos falar sobre o que está por trás desses movimentos neste vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois de fato saíram essas notícias na imprensa internacional sobre fundos da Blackstone e da Starwood que estariam restringindo os saques dos seus clientes e muita gente está se perguntando se esse é um grande sinal de uma nova crise imobiliária global no horizonte. Então é preciso explicar o que está por trás disso, até para não criar um alarde desnecessário. Depois falaremos da dinâmica dos FIIs aqui no Brasil e da taxa de juros e por fim comentaremos a decisão de manutenção de 13,75% na taxa Selic, que foi comunicada ontem pelo Banco Central, e o recado que o Bacen deu para o governo eleito. Começando então pelos fundos da Blackstone, essa foi a notícia que saiu no Financial Times. Esse é o maior fundo imobiliário privado dos Estados Unidos, significa que é um REIT, Real Estate Investment Trust, é muito similar aos nossos FIIs, mas que não são negociados em bolsa, ele é um fundo privado, e até no caso esse da Blackstone, ele é chamado de BREIT, que é Blackstone Real Estate Income Trust, porque ele é bem focado em renda de imóveis. E este fundo, ele é composto de 55% imóveis residenciais para renda. O montante total desse fundo é 125 bilhões em ativos totais, mas como ele é um fundo alavancado, o valor líquido dos ativos, chamado Net Asset Value, ou NAV, está na ordem de 69 bilhões de dólares. Isso faz com que ele seja o maior fundo imobiliário privado dos Estados Unidos, e o foco dele é mais para investidores qualificados, inclusive investidores estrangeiros. Da mesma forma, o fundo da Starwood, que também está noticiado aqui nessa matéria do Wall Street Journal, do dia 6 de dezembro, também é um fundo focado em renda de 14,6 bilhões de dólares e é o segundo maior fundo imobiliário dos Estados Unidos, privado. E o que aconteceu nesse mês de dezembro? Aconteceu que eles começaram a restringir os saques. E sim que isso faz notícia, mas não é nada atípico para esse tipo de fundo que é privado e isso está previsto em contrato. Não é algo que surgiu do nada e que surpreendeu todos os investidores. Pelo contrário, eles têm uma limitação, no caso do Blackstone, de 2% do valor do fundo que pode ser sacado mensalmente e não mais do que 5% por trimestre. E por que há essa limitação no saque dos investidores? Porque o fundo investe em ativos relativamente ilíquidos. São propriedades residenciais, são comerciais, galpões logísticos, e se não houvesse nenhuma restrição aos saques, o fundo seria um vendedor forçado de propriedades, o que geraria fortes quedas de preço desses imóveis, causando prejuízos desnecessários para os demais cotistas. E aí por que está havendo esse saque agora? Por que traz alguma apreensão? Porque muitos investidores estão, primeiro, precisando de liquidez, porque essa alta de juros está levando a uma reprecificação de todos os ativos, inclusive dos ativos imobiliários, e uma reprecificação de risco também. Eu já vou comentar mais sobre especificamente sobre a questão de risco. Além disso, alguns desses investidores que estão solicitando saque são investidores estrangeiros. No caso da Blackstone, a notícia que foi veiculada diz que cerca de 70% dos saques solicitados em dezembro são de investidores na Ásia. Porque, claro, essa alta de juros em dólares tem sido um aperto de condições financeiras no mundo inteiro e a gente está vendo algumas localidades com uma recessão se avizinhando na Ásia, na Europa, na China, e os investidores buscando algum tipo de liquidez ou para fazer mais caixa. Então isso é o que explica esses períodos de saques e a restrição que está sendo imposta agora de acordo com o contrato. E por que é importante entender a dinâmica nesse movimento dos fundos e dos REITs em geral, os privados e os que estão negociados publicamente por meio de ETFs, por exemplo. É que tudo isso é resultado dessa grande alta de juros. Não apenas a taxa básica americana que vem subindo, mas a taxa de longo prazo, o Treasury de 10 anos, que é a grande baliza do planeta.
o Treasury de 10 anos aumentando, o rendimento subindo, significa que o título do preço cai, é uma causa de reprecificação para todos os demais ativos do planeta, e nada mais evidente do que entender como isso funciona no caso do setor imobiliário. E a gente pode entender o impacto, primeiro, pela taxa de hipoteca dos Estados Unidos. Aqui a taxa de hipoteca, eu já mostrei em alguns vídeos, que vem disparando nos últimos meses e chegou a máxima até de 7,13% num dado mês. Agora teve uma leve queda, até porque o Treasury de 10 anos voltou a cair, mas numa janela de longo prazo, aqui temos 50 anos, é o maior patamar desde o início dos anos 2000 e uma alta muito intensa, como não se via há muito tempo. E claro que a explicação está aqui no Treasury de 10 anos, que chegou a quase 4,40%, aqui a máxima foi 4,33%, e teve uma queda nesses últimas 6 semanas. Mas essa elevação de juros, como eu disse, ela causa a reprecificação de risco em todos os ativos, de preço e de risco também. E a gente vê primeiro na questão de preço o impacto nos ETFs negociados em bolsa de REITs, os fundos imobiliários americanos. Aqui temos alguns dos principais, como o VNQ, que é o Vanguard Real Estate ETF, o do Schwab também, que é o SCHH, e o XLRE, que é outro ETF de Real Estate, de fundos imobiliários, todos no último ano apresentando uma queda aqui na ordem de mais de 20%, alguns até quase 23% em apenas um ano. E por que eu digo que isso também significa uma reprecificação de risco? Porque os investidores começam a fazer conta e comparar com as alternativas em termos de risco e retorno. E as alternativas a fundos imobiliários ou investimento em propriedades são também investimentos em bons corporativos e também investimentos em treasuries. E aí quando se compara hoje o rendimento que os treasuries estão dando, por exemplo, o de 10 anos que eu mostrei, 3,5%, enquanto o de um ano já rende cerca de 4,7%. É realmente uma mudança enorme, mas é o que hoje está rendendo. E o de 2 anos, 4,3%. Sendo que não apenas são investimentos, são ativos considerados os mais seguros do planeta, como também tem muito mais liquidez do que fundos imobiliários, sejam eles públicos e muito mais do que os fundos imobiliários privados. E aí quando os investidores comparam o chamado cap rate, que é o capitalization rate, que é, em miúdos, é o rendimento, o yield, o retorno de investimento em propriedades, quando se compara o cap rate atual com o treasury de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, assim, não tem comparação. É muito menos risco para um retorno bastante similar ou até mesmo mais elevado. E isso está forçando, portanto, uma reprecificação dos ativos. Ou as propriedades vão ter que cair mais ainda de preço, ou o aluguel vai ter que subir para poder compensar o risco de se investir em propriedades e não simplesmente deixar o dinheiro estacionado no Tesouro Americano. Então, é isso que explica esse movimento, esses saques nos fundos da Blackstone, Starwood, mas é importante também deixar claro que o que está acontecendo agora com esses fundos não é a mesma coisa que aconteceu lá atrás em 2007, quando o BNP Paribas congelou saques de fundos que estavam investindo em hipotecas americanas, especialmente aquelas subprime. Aquele era um outro ambiente, era uma verdadeira bolha imobiliária. O que temos agora são os preços das propriedades desinflando, sendo reprecificados pela forte alta da taxa de juros. Então é diferente do que foi naquele momento, mas sem dúvida que não é um sinal positivo de mercado. Pelo contrário, é um reflexo das condições atuais do setor imobiliário mundial. Agora, trazendo para a nossa realidade o que está acontecendo aqui no Brasil com os fundos imobiliários, por que nós tivemos, desde o fim das eleições, aqui ó, praticamente desde o dia 4 de novembro até agora, foi uma queda, esse é o IFIX, até o momento cai cerca de 4%, desde o fim das eleições, e muitos se perguntam por que isso está acontecendo, sendo que a Selic segue inalterada. Essa foi a quarta reunião que o Banco Central não alterou a Selic, está em 13,75%, porque ainda assim está caindo os fundos imobiliários. E a explicação é que os fundos imobiliários dependem muito mais das taxas de juros longas e taxas de juros reais. Então a melhor comparação seria com uma NTN-B 2035 ou para
comparar facilmente aqui no gráfico, o próprio DI futuro, um 2029, 2030, enfim, qualquer um mais alongado. E quando a gente plota no gráfico o juro futuro longo, a gente entende por que os fundos imobiliários caíram. Aqui vamos colocar então o DI janeiro de 29, mostra justamente essa foto. A partir do fim das eleições, DI 29 disparou para quase 13,80%, agora teve uma queda no dia 1º de dezembro e volta a subir à medida que os investidores vão internalizando qual será o estouro final da PEC de transição, como será a trajetória do déficit e do endividamento público, que não é o rombo inicial que se imaginava, e por isso aquele temor forte que chegou a quase 14% o juro longo, mas ainda assim a gente pode ver que o mercado estacionou a expectativa e a precificação desse rombo fiscal ainda mais perto de 13% e não dos 11% que estava ali no fim das eleições. É isso que está acontecendo. A gente pode ver também pela NTNB aqui 2035, no gráfico, a taxa real, que voltou a subir então em 6%, taxa real de 6%, isso não é sustentável, então alguma coisa tem que ceder, mas esse é o nível que temos agora e é o mercado precificando esse temor fiscal depois de toda a negociação da PEC, que já foi aprovada na CCJ e agora deve estar rumando para aprovação total na Câmara de Deputados também. Essa situação dos fundos imobiliários e com alta de juros no Brasil, é difícil imaginar um momento positivo para a valorização dos FIIs. Agora, quem busca investir em FIIs pode ser inclusive um momento de oportunidade de conseguir FIIs a preços mais descontados com bons rendimentos. Então, também ficar de olho nas oportunidades. Por fim, que eu queria comentar que é fundamental, que tem a ver também com taxa de juros, foi decisão do Copom no dia de ontem, que manteve a Selic em 13,75%, mas o Copom também deixou um recado muito importante para o governo eleito, e eu quero colocar aqui na tela, vamos colocar, aqui temos a comparação da ata, o comunicado do Copom da reunião anterior, que foi a reunião de número 250, e da reunião de agora de número 251. E esse eu quero colocar aqui para vocês, que é a comparação das duas atas, os trechos riscados em vermelho são os que foram suprimidos, e os que estão sublinhados em vermelho foram os trechos adicionados. Mas para mim o mais importante é logo ir para o final, onde eles incluíram o seguinte: a conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal, parte incluída, requer serenidade na avaliação dos riscos. O comitê acompanhará com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fiscal e, em particular, seus efeitos nos preços de ativos e expectativas de inflação com potenciais impactos sobre a dinâmica da inflação prospectiva. O que o Banco Central está dizendo com esse trecho? Que ele está atento à tramitação da PEC, aos anseios do governo eleito de gastar mais, de menos controle fiscal, e isso vai ter impacto na decisão de política monetária. É o que a gente vem falando já nas últimas semanas, como essa expectativa que o mercado já precificava, olha, se o fiscal realmente não for cuidado como deveria e pressionar déficit, pressionar dívida, vai pressionar juros e vai também forçar o Banco Central a talvez deixar a Selic num patamar mais elevado por mais tempo. Então aquela expectativa que se tinha 2, 3 meses atrás, que no fim do primeiro ou início do segundo semestre do ano que vem já poderíamos ver uma queda de Selic, essa expectativa está cada vez mais frustrada. E talvez, dependendo do que aconteça com o fiscal, com o rumo da inflação, a Selic pode até aumentar no segundo semestre do ano que vem e chegar a 2024 com Selic mais alta do que está agora. Não tem mágica. Controle de contas públicas, trajetória fiscal, endividamento público é fundamental para que nós tenhamos juros baixos. E se isso não acontecer, vamos novamente conviver com um cenário de juros altos, e é a ironia do destino do governo PT eleito agora, onde os rentistas são aqueles que mais se beneficiarão nessa conjuntura. É este o cenário que temos agora. Espero que tenham gostado deste vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando disso tudo, e nos vemos no próximo. Obrigado. Muito bem, os links utilizados, os poucos, como sempre, deixarei na seção de comentários e
Quem quiser saber mais sobre fundos imobiliários, eu sempre recomendo o Marcelo Fai. Vou deixar também o link do YouTube dele nos comentários. Valeu!